A quinta-feira marca a oficialização da venda de Maurício do Internacional para o Palmeiras. Uma transferência que envolve ao todo 40 milhões de reais nos cofres do Internacional, com mais 1 milhão de euros em gatilhos que podem ser atingidos pelo desempenho do jogador em seu novo clube. O Inter dá explicações nos bastidores de o porquê vendeu Maurício agora, já que a expectativa era de uma grande venda para a Europa ao longo do ano de 2024. A personalidade do jogador que se abalou depois da expulsão contra o Juventude no Campeonato Gaúcho, o fato dele não ter uma valorização esperada pela seleção brasileira, não ter ido para os Jogos Olímpicos e a necessidade financeira do clube. Tudo isso entra em um combo que fez com que Maurício hoje não seja mais jogador do Internacional. E a gente explica tudo isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre Maurício, novo meia do Palmeiras, que anunciou a contratação do jogador nesta quinta-feira. Tudo agora já é oficial e Maurício deve estrear a partir da abertura da janela de transferências no Palmeiras ao longo dessa temporada de 2024, tá? A venda naqueles moldes, 7 milhões de euros pagos à vista para o Internacional, 40 milhões de reais nos cofres do clube neste momento, sendo que existe a possibilidade de mais 1 milhão de euros, que dá 5, 6 milhões de reais aproximadamente, entrarem nos cofres do Inter em caso do Maurício atingir alguns gatilhos de produtividade no Palmeiras, como, por exemplo, ser convocado para a seleção brasileira. Isso pode fazer com que o Inter ganhe mais dinheiro do Palmeiras, tá? E o ponto é o motivo que fez o Inter vender o jogador. E eu ouvi muito abertamente isso de algumas pessoas do vestiário colorado nessa passagem aqui em Criciúma, tá? Onde o Inter enfrentou a equipe do Atlético Mineiro nessa última quarta-feira. E aí, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de mercado, o que levou o Inter a tomar essa decisão que não era esperada. A gente falou aqui, o presidente havia prometido vender o Maurício só no final do ano e havia dito isso para o Maurício, mas algo mudou. E o que mudou? Primeiro, a questão técnica, tá? Eu ouvi isso de mais de uma pessoa do vestiário, tá? Que o Maurício esteve muito abalado depois do jogo contra o Juventude. A eliminação colorada no Campeonato Gaúcho, com uma expulsão dele que acabou prejudicando o time naquele momento e que fez com que o Maurício fosse vaiado. E o Maurício foi vaiado até o último jogo antes das enchentes, o último jogo no Beira-Rio que aconteceu contra o Atlético Goianiense. O Maurício foi muito vaiado naquele jogo. E ele vinha sendo vaiado pelo episódio contra o Juventude. E isso fez o jogador sentir, o Maurício sentiu isso. E isso é muito conhecido no vestiário colorado e foi muito relatado do que eu ouvi no ambiente do Inter, tá? O Maurício sentiu esse ambiente negativo, se tinha uma preocupação de que ele demorasse muito para se recuperar. E tanto que ele não vinha jogando muito bem depois da enchente, no retorno do Inter ao futebol. As lesões atrapalharam ele em 2024, ele até vinha bem antes do jogo contra o Juventude, mas teve algumas situações de lesão que o prejudicaram também nessa temporada. E aí, uma aspas que eu ouvi de uma pessoa do Inter é que o Maurício, ele se sentia na personalidade dele, que ele era um pouco, abre aspas, deslumbrado nesse sentido. Era um cara que estava muito bem quando as coisas estavam a favor dele, quando estava todo mundo elogiando, quando a torcida estava apoiando bastante ele, mas quando vinha uma adversidade, vinha uma crítica, vinha uma atuação ruim, onde a torcida pegava um pouco no pé, ele sentia, ele se abalava um pouco, porque ele era muito afetado por esse ambiente externo. É uma questão de personalidade, não foi nenhuma crítica em relação ao Maurício, mas foi uma percepção que o Inter teve a respeito da personalidade desse jogador e que fez o Inter duvidar de, cara, talvez esse momento não seja tão bom para o Maurício e ele seja um pouco duradouro. E essa questão técnica entrou no escopo da venda e da decisão por vender o Maurício, tá? E aí entra a questão de mercado. O Inter entende que o momento do mercado para vender Maurício era esse, pelo seguinte sentido. A temporada de 2024 se tinha expectativa de que o Maurício decolasse. E ele não decolou por esses motivos, pelo fato dele ter algumas lesões que o atrapalharam, o episódio contra o Juventude atrapalhou ele. Então ele não chegou na metade do ano com a valorização que o Inter acreditava que ele poderia ter. E em meio a isso, também tem o fator Olimpíadas.
O Inter tinha uma expectativa de que a seleção brasileira classificada para as Olimpíadas pudesse ter o Maurício como um protagonista e dessa forma o Maurício ser bastante valorizado em um campeonato de nível mundial de categorias de base. E isso não aconteceu, porque a seleção brasileira sequer se classificou no futebol para os Jogos Olímpicos de Paris. E com isso, o desenvolvimento, a valorização do Maurício, ela foi brecada. E o Inter entendeu isso no bastidor, que ele não chegaria ao patamar que o Inter entenderia, de vender por 15, 20 milhões de euros, talvez, para o futebol europeu, o que era a ideia no início de 2023. E a partir disso, como o valor de mercado dele não atingiu o que o Inter esperava, chegou uma proposta considerada de nível europeu. Vamos lá. A gente está falando de uma proposta do Palmeiras de 10,5 milhões de euros. Essa é uma proposta de nível europeu? Não é. O Inter esperava, por exemplo, se vendesse ele para a Europa, chegar a 15, a 20 milhões de euros. Mas vamos pensar do seguinte cenário. O Inter tem 50% do Maurício, ou tinha 50% dos direitos econômicos do Maurício. E o Inter está vendendo isso por 8 milhões de euros. Então, na prática para o Inter, a venda do Maurício é de 16 milhões de euros, mesmo que o Palmeiras pague 10,5, porque, do ponto de vista do Inter, é uma venda de 16 milhões de euros. E aí é um valor europeu, mesmo no futebol brasileiro. Não era a ideia do Inter vender o Maurício para o Palmeiras, tá? Vender o Maurício para o mercado interno. Mas, como se tinha essa preocupação com a postura, não a postura, mas a característica do jogador e o ambiente do jogador nesse momento. O mercado não iria o valorizar em 2024 como o Inter imaginou que poderia o valorizar. E veio essa proposta de Europa, essa proposta de valores europeus, o Inter entendeu que o melhor era vender o jogador. O Kudê fala muito sobre a dificuldade financeira pelas enchentes. Esse não é um assunto que eu ouvi no bastidor, tá? Mas o Kudê fala disso publicamente, que a necessidade financeira em relação ao prejuízo das enchentes foi um fator determinante. Eu acho que são muito mais esses que eu elenquei e que eu ouvi de pessoas do Internacional no bastidor, e pessoas importantes do Internacional no bastidor. Acho que é por aí que a gente pode desenhar e entender o porquê o Inter definiu vender o Maurício mesmo para o mercado interno do Palmeiras. Para fechar, o Maurício fez uma despedida em suas redes sociais. E uma despedida até emocionada do jogador que teve a sua afirmação no futebol profissional aqui em Porto Alegre. A gente fecha com um vídeo do Maurício se despedindo da torcida colorada. Deixa o teu like, se inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Inter, meu muito obrigado por todos esses anos. Agradeço de coração por todos os momentos, por todo o apoio, aprendizado, experiências e por viver essa paixão. Levarei comigo todo o carinho que recebi, as amizades que eu fiz, o respeito de todos e essa cidade que me recebeu de braços abertos. Meu agradecimento especial a todos os funcionários, comissões, jogadores, diretorias que me ajudaram e fizeram eu evoluir como pessoa e como atleta. Também agradeço de coração a torcida colorada por tudo. Deixo minha gratidão eterna a esse clube gigante. Muito obrigado.